Olá, é com muita alegria que nos encontramos para o nosso segundo estudo do curso Conhecendo a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por você se encontrar aí com este desejo de conhecer um pouco mais da Bíblia e da vontade de Deus para com cada um de nós. Iremos orar pedindo a Deus as bênçãos para este estudo. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, para que possamos entender aquilo que Tu queres para cada um de nós que estamos estudando a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos os Teus ensinamentos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos então, no nosso segundo estudo da Palavra de Deus, falar um pouco a respeito de como é que nós deveremos procurar entender a Palavra de Deus. Na semana passada, no nosso primeiro estudo, nós aqui estivemos falando que a Bíblia Sagrada ela foi escrita em cerca de 1600 anos, foi o período que durou para ela ser completada, e depois nós falamos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e grego koiné, o Novo Testamento. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e então não existe contradição na Bíblia Sagrada, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro, o Apocalipse. A Bíblia ela é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que nos dá a direção, é como uma bússola, é como um GPS que nos leva ao destino que nós estamos almejando chegar. E o nosso objetivo é chegarmos nos céus, é vivermos a eternidade com Jesus. Nós nos lembramos que no Antigo Testamento, até a época de Jesus, era um pouco difícil as pessoas terem como guardar dinheiro. E possivelmente você já tenha ouvido alguma vez falar em mapa do tesouro, o mapa da mina. Já ouviu essa expressão? Essa expressão surgiu exatamente porque as pessoas, antes de Jesus, no Antigo Testamento, elas não tinham onde guardar o dinheiro. O que elas faziam? Elas enterravam o dinheiro. E para que elas não esquecessem onde estava aquele dinheiro, aquele seu tesouro, eles então desenhavam, faziam desenhos para que eles pudessem então, através do desenho, encontrar o local onde eles haviam escondido aquele tesouro ou aquele dinheiro. E acontecia às vezes dessa pessoa morrer e alguém encontrar esse desenho e então começava a estudar aquilo para ver o que aquele desenho estava querendo dizer e acabaram denominando este desenho de o mapa do tesouro ou o mapa da mina. As pessoas que haviam desenhado aquele mapa, somente elas conseguiam decifrar. E como eu disse agora há pouco que algumas pessoas encontravam este mapa pela pessoa que desenhou ter morrido ou por alguma outra situação, eles então começavam a procurar decifrar aqueles desenhos para que pudessem encontrar o tesouro. Então é por isso que se dá o nome, a caça ao tesouro, o mapa do tesouro, o mapa da mina. E a Bíblia Sagrada, ela é exatamente este mapa. É o mapa do tesouro, é o mapa da mina. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela nos conduz para Jesus, que é o tesouro que nós tanto almejamos em nossa vida. Jesus, ele é a pérola de grande preço, de grande valor. E nós, quando encontramos a Jesus e o aceitamos em nossa vida, nós achamos tudo que nós precisávamos. Aí nós precisamos tomar a decisão de segui-lo, de fazer a vontade dele em nossa vida. Então, a Bíblia Sagrada, ela é este mapa do tesouro, é o mapa da mina. E através dos estudos que nós fazemos, nós vamos encontrando ali a salvação que é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, amigos e irmãos, ela existe várias versões. Essas versões, às vezes, são para facilitar alguns entendimentos,
mas a Bíblia Sagrada ela é uma só. Não existe uma Bíblia que tem toda a verdade e a outra não. A Bíblia ela é uma só. Se você estudar toda a Bíblia de qualquer versão e de qualquer denominação, você vai ver que ela é uma única Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Nós vamos então, dentro deste mapa do tesouro, dentro da Bíblia Sagrada, encontrar a verdade, encontrar Jesus Cristo. E então, muitas pessoas leem a Bíblia e fazem a sua própria interpretação. Mas a Bíblia, ela não pode ser interpretada segundo nós entendemos. Quando nós lemos uma passagem bíblica, fazer ali uma interpretação. Por isso, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos orar, foi o que nós fizemos agora há pouco. Pedir a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo, para que Ele nos guie àquilo que Ele quer nos ensinar. Porque quando as pessoas fazem as suas próprias conclusões, então pode fazer uma distorção da palavra de Deus. E como eu disse no primeiro estudo, o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, este mesmo Espírito ele se faz presente quando nós oramos para estudar a Bíblia. Ele está conosco para nos dar o entendimento daquilo que nós iremos estudar. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 20, ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma escritura da Bíblia Sagrada é de particular interpretação. Tudo o que está na Bíblia é o Espírito Santo que inspirou. E é o Espírito Santo que nos dá, então, a interpretação, o entendimento. Então, se você lê um texto bíblico e não entendeu, ore. Leia novamente, e se ainda não entendeu, ore novamente e leia o texto para que você possa entender. O Espírito Santo ele vai abrindo nossa mente e nos dando o entendimento do estudo que nós estamos fazendo na Palavra de Deus. No estudo que fizemos na semana passada, nós citamos aqui Lucas 24, verso 27, onde Jesus, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava àqueles discípulos o que sobre ele estava escrito na Bíblia Sagrada. O que isto quer nos dizer? Quer nos dizer que nós precisamos, para entender algum texto bíblico, nós precisamos recorrer a outros livros da Bíblia Sagrada e também capítulos e versículos que falam do mesmo assunto para que a nossa mente seja aberta para entendermos o assunto. Não devemos ter apenas um verso e tirar dele a nossa própria conclusão, porque, como eu já disse a vocês, a Bíblia ela é um todo e ela tem harmonia em todos os escritos. Ela não se diverge, não há contradição no que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, como Jesus começou a explicar àqueles discípulos, começando lá por Moisés e depois pelos profetas, o que estava escrito sobre ele, sobre o sofrimento que ele iria passar, sobre a morte, enfim, para que eles pudessem entender. E aí sim eles entenderam o que Jesus havia realmente sofrido, a crucifixão, a morte e a ressurreição. A palavra de Deus também nos diz, como nós falamos no primeiro estudo, que aquele eunuco estava na carruagem lendo o profeta Isaías, mas ele não entendia. E então o Espírito Santo levou Filipe até o eunuco para que o Filipe explicasse para o eunuco o que estava escrito ali no profeta Isaías. Então, sempre que nós necessitarmos, nós temos que pedir a alguém que conheça um pouco mais a Bíblia, alguém que sabe explicar, que nos ensine e nos ajude a entender aquela passagem bíblica que nós estamos lendo. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16, ele diz: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. O apóstolo Pedro aqui
citando o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um homem muito estudado, ele era um erudito, e então havia coisas que eram um pouco difíceis de entender. E como as pessoas não entendiam, diz aqui o apóstolo Pedro, as pessoas torciam as escrituras para a sua própria perdição. Então nós não podemos torcer a palavra de Deus, nós temos que entender. E somente o Espírito Santo é que pode nos dar o entendimento da Bíblia Sagrada. No primeiro estudo também, nós citamos aqui 2 Pedro capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a origem da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, usou homens para que pudessem escrever aquilo que Deus tinha para nos ensinar. E a palavra de Deus, ela possui autoridade. Nós lemos em Isaías, no capítulo 8, verso 20, Isaías, capítulo 8, verso 20, a palavra de Deus, ela nos diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Então, a palavra de Deus, ela tem autoridade. A lei, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. E um outro detalhe que nós temos na Bíblia é que ela se interpreta por si mesma. Por exemplo, nós lemos em Atos, está no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no verso 11. Atos 17, verso 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aqui estão falando dos bereanos, os que moravam em Bereia. Eles eram, diz aqui a palavra de Deus, mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque aqueles moradores de Bereia, eles ouviam a pregação, eles anotavam as passagens bíblicas e depois eles conferiam se realmente era aquilo que a pessoa estava pregando, se era realmente o que estava escrito na Bíblia. Então nós precisamos também ter este mesmo hábito. Sempre que ouvirmos alguém pregando a palavra de Deus, nós precisamos anotar os textos bíblicos e depois ir lá na Bíblia e conferir se realmente é assim. Porque muitas pessoas pregam o que não está na Bíblia. E nós, aqui neste curso, nós queremos apresentar a vocês o que está na Bíblia Sagrada. Por isso que este curso, ele tem como título Conhecendo a Palavra de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco neste segundo estudo. Recapitule várias vezes durante esta semana e daqui uma semana estaremos novamente juntos para continuarmos este curso e nós vamos estar fazendo algumas perguntas a vocês para ver se vocês realmente estão aprendendo. E lembre-se, no final deste curso nós estaremos providenciando para cada um de vocês que estão participando um lindo certificado do Ministério Hora Tranquila de conclusão do curso Conhecendo a Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.